horas e 4 minutos, trazendo em detalhes tudo o que aconteceu ontem. Mas antes disso, eu começo com uma decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, do STF. Ele foi o único a divergir do restante da primeira turma para manter o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. O último a votar, Fux se posicionou no sentido contrário à maioria. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia acompanharam o relator. O julgamento foi encerrado ontem às 11 horas e 59 minutos da noite de segunda-feira. Com a maioria já formada, o voto do ministro não muda o entendimento sobre a questão. O placar final foi de 4-1, ou seja, o placar consolida a manutenção das restrições impostas a Bolsonaro. Em seu parecer, Fux declarou que, neste momento, as medidas cautelares impostas ao ex-presidente não são necessárias. Abre aspas. Em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição dessas cautelares, fecha aspas. Em decisão individual publicada na última sexta-feira, dia 18, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator desse processo, determinou uma série de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre elas estão: ponto 1. Uso de tornozeleira eletrônica. Ponto 2. Recolhimento domiciliar entre 7 da noite e 6 da manhã e também durante os finais de semana. Proibição de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros. Proibição de se comunicar com outros réus e investigados, o que inclui inclusive 2 filhos dele. E proibição de acesso às redes sociais. E aí na tela você acompanha então uma parte do voto do ministro Fux. Lembrando que Fux foi um dos únicos ministros a não sofrerem sanções do governo dos Estados Unidos com a perda, por exemplo, do passaporte, né? A maioria dos ministros está proibida de viajar para os Estados Unidos. Fux tinha sido preservado e aí havia uma grande expectativa sobre esse voto dele. Se ele votasse a favor dessas medidas cautelares, poderia perder o visto para os Estados Unidos. Não votou, visto mantido, único ministro a divergir da maioria da primeira turma do STF em relação a essas medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. E aqui eu vou ler alguns pontos, o ponto 7, por exemplo. Ademais, enquanto aqui se trata de inquérito para investigação de condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro, verifica-se na ação penal a que responde o ex-presidente Jair Bolsonaro que este apresenta domicílio certo e passaporte retido. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não apresentaram provas novas e concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente, de sorte que carece a tutela cautelar do preenchimento dos requisitos de periculum in mora, o perigo da demora, e do fumus comissi delicti, a fumaça da prática do delito, para fundamentar a decisão que, com expressiva gravidade, baseia-se em possível prática ilícita. Ponto número 8. Destaca-se que parte das medidas cautelares impostas consiste no impedimento prévio e abstrato de utilização dos meios de comunicação indicados na decisão. Todas as redes sociais confrontam-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Nesse ponto, colhem-se aos ensinamentos do ministro Celso de Mello na jurisprudência dessa corte. Ele lê um trecho dessa jurisprudência de Celso de Mello para também criticar o cerceamento da liberdade de expressão ou da possibilidade de comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Inclusive sobre esse ponto relativo ao uso de tornozeleira, a necessidade de ficar em casa das 7 da noite até às 6 da manhã,